Olá, pessoal! Olha aqui de volta, obrigada pela audiência de vocês, obrigada pelas curtidas, continuem curtindo no meu canal Cristal, onde vou trazer para vocês sempre um assunto voltado para mudanças energéticas, mudanças normais que a gente pode fazer para o nosso bem-estar. Vamos começar hoje. Toda semana eu pretendo trazer para vocês um tema onde talvez durante a semana eu tenha trabalhado mais ou tenha me intuído de uma forma que eu possa transmitir as minhas sensações, as minhas intuições para ajudar um pouquinho a nossa cabeça, né? Porque eu me coloco também em algumas posições assim normais da vida onde eu tenho dificuldades também de resolver. E falando nisso, essa semana eu trabalhei bastante com comportamento de relacionamentos. Por que eu vou falar de comportamento? Porque como a gente age durante as relações e quando terminam as nossas relações. Como a gente se conhece, na verdade, como a gente conhece o outro, quando tem algum rompimento, algum desentendimento. Quando está tudo bem, a gente dá o melhor de si e até um pouco de mentirinha para a gente mesmo, para a gente ser o melhor do melhor, para transmitir para o outro. E como o dia a dia, como a vida vai nos trazendo rotinas e se mostrando, né, como algumas dificuldades, como a gente vai se revelando e como o outro se revela. E nesse estado, a gente o que faz? A gente cede em algumas coisas e o outro cede também em outras. E assim a vida. Um aprende com o outro, um evolui com o outro, mas o mais importante é quando um apoia o outro. E eu percebo que os relacionamentos, eles estão muito mal estruturados no sentido de, talvez o nome, né, relacionamento já tenha um peso em uma coisa una. O que eu faria por mim é o que eu faço para o outro. E o que é melhor para mim, eu posso melhorar em mim. Eu li um texto super interessante, por sinal eu não me lembro quem assinou isso, mas foi discutido num grupo de estudo que eu tenho, que ele fala de 2 cérebros em um. Que todos nós temos um cérebro em nossa cabeça, mas ele está dividido em 2 diferentes pessoas. Então a gente tem o lado direito e o lado esquerdo do cérebro, certo? O lado direito, ele normalmente é racional, ele tem mais lógica, ele é racional, linear, factual e é localizado no mundo exterior. O lado esquerdo do cérebro, ele é um hemisfério que tem a sede da lógica, sequencial, racional, linear e é focalizado no mundo exterior. Normalmente a gente já entende o lado esquerdo do cérebro como masculino. O direito, que seria o lado feminino, né, do cérebro, é mais irracional, é receptivo, é visual e é interessado na beleza e na estética. Interessante, né? Por isso que a gente é mais vaidosa, meninas. Seu foco está direcionado nas emoções e no estado do corpo. E é geralmente designado como a metade feminina. O hemisfério esquerdo é extrovertido, ou yang, e o direito é o mais introvertido, que é o yin. Para que eu estou falando isso? Porque a gente precisa pensar um pouquinho mais e racionalizar o porquê que existe essa diferença e por que a gente tem que ter uma adaptação com o lado masculino e o lado feminino da existência, dos relacionamentos e do próprio cérebro da gente, né? Como eu me posiciono com a lógica ou com
a ilógica, né? A não lógica, que é a sensação intuitiva que a gente tem. Intuição é muito importante que eu fale também, porque a gente sempre trabalha energeticamente as intuições. Porque como eu reajo a algumas situações, ela tem muito a ver com como eu estou intuída naquele momento. Normalmente quando eu dou uma aula ou quando eu falo, eu tenho muito mais uma intuição do que uma razão daquilo que eu estou falando. Então eu falo sempre pensando em como o outro pode entender isso que eu estou dizendo. Qual a intuição que eu tenho naquele momento do público que eu estou me direcionando. Algumas pessoas têm uma predominância do hemisfério esquerdo e outros que têm do lado direito. As mulheres, como um todo, têm mais acesso ao direito e uma maior capacidade de tráfego simultâneo entre os dois hemisférios. Dizem que a mulher usa, né, os dois lados do cérebro. Na verdade, usa um pouco do lado esquerdo, mas normalmente é o lado direito, porque é o lado feminino que é mais intuitivo. Hoje em dia a gente tem falado um pouco mais de empoderamento, né? E o empoderamento não é considerado uma coisa porque é do homem. Não. O empoderamento, ele usa muito mais o racional. Como eu me relaciono com as coisas que eu posso cuidar, comandar, organizar com a razão. Não tem nada a ver com feminismo, não tem nada a ver com isso. Tem a ver de como eu comando as ações e como eu posso ser comandada daquilo que eu não consigo comandar. E aqui tem uma coisa muito interessante que fala disso, que as mulheres como um todo têm mais acesso ao direito, né, e tem ao esquerdo também. Então, os homens em geral estão aptos a usar um hemisfério ou outro. Quer dizer, não usa os dois ao mesmo tempo. Mas não são os dois ao mesmo tempo. Eles tendem a permanecer mais no hemisfério esquerdo. Normalmente o homem é mais racional, normalmente o homem é mais violento, porque ele usa mais as expressões racionais do que as intuitivas. Em algumas pessoas, há uma dominância do hemisfério direito, considerado mais livre e criativo, justificando a parte do cérebro mais receptiva à intuição. Daí, graças ao acesso mais fácil das mulheres, a expressão intuição feminina faz muito sentido. A intuição sempre é do lado direito do cérebro, então a intuição é considerada feminina, não por feminismo, né? A palavra intuição é derivada de um latino, né, que é intuere, que significa olhar para dentro. Intuição é uma coisa que vemos, ouvimos e sentimos internamente. Uma linguagem do íntimo que facilita o insight e a compreensão. Então vamos lá, como é que eu posso tentar resolver uma ação que eu tenho que tomar se eu não usar o lado esquerdo do cérebro que me dá o racional? Eu vou usar só a intuição? E o que vai me levar se eu seguir só a intuição? Eu não vou ter razão. Então o problema é assim, como que a gente poderia resolver alguns casos de relacionamento onde a gente sabe que a gente consegue unir, tem que ser uno, tem que estar os dois num movimento parecido, mas um usando a energia do outro. Porque daí você, o meu homem, o meu lado masculino, ele me traz uma razão para o meu lado esquerdo do cérebro. E eu consigo pensar um pouco mais com a cabeça da razão. Por outro lado, a gente falando com os homens, a gente percebe que quando eles usam o lado feminino do cérebro deles,
quando eles estão do lado feminino, eles ficam muito mais inseguros, eles ficam muito mais traumatizados, eles trazem relações antigas que não deram certo, eles não acreditam em coisas novas, eles têm muito mais dificuldade de entender, porque normalmente eles estão usando a intuição, eles estão usando o lado direito do cérebro, que é feminino, numa energia que é masculina. Então ele se torna frágil, ele se torna como uma mulher, né? Como que a gente fica quando a gente sai de um relacionamento que a gente realmente não estava preparado? Nessas horas a gente sente uma diferença, uma mudança de papéis. Como é que quem tomou a decisão, quem tem a razão sobre a coisa, ela toma atitude, sendo ela um homem ou uma mulher. Toma a atitude, que é uma coisa do nosso cérebro esquerdo. Por outro lado, quando a gente sofre, chora, se nega a aceitar, a gente está aceitando o nosso lado direito, feminino, que não entende rompimentos, porque está sempre achando que tudo pode acontecer, que tem uma ilusão por trás disso. Como que resolve, né? Numa terapia, quando eu faço um atendimento, eu tento me colocar nos papéis. O papel masculino em relação, invertida às vezes, do feminino, onde desencontrou os canais. Tem uma outra coisa muito interessante nesse texto aqui, que a gente tem um predomínio muito grande do lado esquerdo do nosso, do lado hemisfério esquerdo do hemisfério direito. E aqui me diz assim, ó, em condições ideais, os dois hemisférios deveriam trabalhar em associação, mas normalmente não o fazem. O hemisfério esquerdo costuma bancar o chefão em relação ao direito, como se fosse um presidente, um administrador. O hemisfério direito age como um eleitorado, que está ali para ser governado. Então se comunica. O meu lado esquerdo comanda as ações e o meu lado direito precisa ser comandado. E vem essa história toda das crenças que as mulheres dependem do homem, que as mulheres precisam ser cuidadas pelos homens. E são. A gente é mais frágil, a gente é mais delicada, a gente é mais sensível do que um homem deve ser, né? A gente não vai aqui entrar nos extremos dos abusos, a gente está falando do normal, porque abusos é outra conversa, tá? A gente pode até falar um pouquinho depois. As razões para dominância do hemisfério esquerdo, contudo, não são apenas culturais. Não são apenas culturais, prestem atenção, mas também são. De fato, numerosos estudos sugerem que, para viés cultural, pode perfeitamente determinar-se a uma base biológica, também biológica, na minha opinião. Esses estudos se realizam em indivíduos cujos cérebros foram cortados ao longo do corpo caloso, a trilha nervosa central que conecta os dois hemisférios. As descobertas feitas são notáveis e muito significativas. Elas explicam muito sobre a razão de as pessoas frequentemente suprimirem ou ignorarem a própria intuição. Então, vou falar novamente de energia. A minha energia, a minha reação diante de algumas ações que eu tomo, ela normalmente não presta atenção na intuição. A intuição é como se tivesse alguns segundos na frente da ação que você vai tomar. É como se você pudesse respirar um pouquinho antes de tomar uma ação ou falar alguma coisa que
por besteira pode magoar o outro, porque você sabe o ponto fraco do outro no relacionamento. Você se entrega no relacionamento e sabe o que você falaria para provocar, de repente, quando você quer uma ação. Quando você pretende que aquela pessoa tenha uma reação, seja qual for. Então, o mais interessante é quando você introverte, né? Você vai para dentro da tua intuição e fala, isso não vai dar certo. Vamos começar de novo. Eu estou intuindo que essa conversa não está indo para um bom caminho. Mas, Ana, é só quando a gente está bem no casal que a gente consegue fazer isso? Sim. Porque se a gente já tomou rotas diferentes no embarque do trem, a gente não está junto. Onde é que a gente subiu no trem errado e que a pessoa se perdeu da gente ou a gente se perdeu da pessoa? Onde é que essa pessoa acreditou em umas coisas e você desacreditou e foi para o outro lado? É muito importante perceber que quando você engole o choro, você realmente está engolindo alguma coisa que tem que sair. Tudo que você engole sai. E como vai sair de você? Com palavras ríspidas? Com agressões? Com choro? Ou com desamor? Ou quando você vai amando menos a si mesmo por conta de tantas coisas que você deixou e foi engolindo naquelas histórias que você vive. Acho tão importante ter aberto esse texto hoje porque ele me traz para um lado mais técnico de tudo aquilo que eu tenho falado e trabalhado e que eu acho que a gente pode se ajudar, que o terapeuta quântico, assim como eu, pode pegar na questão, porque existe um desdobramento emocional, um desdobramento físico, mental e espiritual. Porque você está querendo achar uma solução para aquelas sensações que você tem. Vamos lá. O hemisfério esquerdo é muito mais seguro de si do que o do lado direito. Bom, isso a gente sabe. Quando a gente está segura, a mulher principalmente, ela realmente está usando o outro lado do cérebro. Não porque a gente deva ser insegura, mas porque a gente tem muito mais intuição e fantasia, certo? Mesmo em situações de baixo desempenho, sua tendência é controlar o comportamento. Lembra aquela história que fala aqui no texto? Que o lado esquerdo é o dominador e o lado direito o dominado, e assim por diante. É o governante com o governado, com quem precisa eleger um governante. Há pouco eu falei com meu namorado que eu não acho interessante essa história de ter um governo, de ter uma condução, de ter um cabeça numa relação. Então, quando eu elejo um como cabeça da relação, eu estou apagando o outro. O real seria ter os dois lados juntos, o esquerdo, o direito, o racional, o emocional. Se eu preciso de alguém que me dirija, se eu preciso eleger alguém com alguma rispidez no tratar da vida, é isso que eu estou precisando, porque eu preciso de disciplina. Se eu não preciso dessa disciplina, eu não preciso do lado esquerdo me comandando. Eu já tenho. Eu já sei que eu posso seguir aquilo que eu intuir na minha vida. E isso é no relacionamento. Se a gente dá um poder a mais para mim mesma ou para o outro, eu estou fadada a carregar um peso. Então, o peso sempre vai. Se a gente tem um governante hoje, a gente vai pôr culpa sempre no governante. Seja quem elegeu. Não é assim que funciona?
Então, se eu tenho no casal um que é eleito o mais forte, ele tem que ser o mais forte o resto da vida. Por que não a gente parar e dividir a força? Você é mais forte na força física, eu sou mais forte no controle emocional. Você pode me ajudar a crescer como mulher, com mais segurança, você me dando mais atenção, porque eu sou o sexo frágil, e eu te dando respaldo para que você cresça junto comigo, cresça também, e a gente possa crescer junto. É o ideal? É o ideal. É confuso? Demais de confuso. Por quê? Porque a gente vem de crenças onde tem poderes que comandam. Se tem poderes que comandam, e as mulheres hoje têm defendido essa bandeira do empoderamento, da independência, da conquista. A mulher hoje, ela não espera ser conquistada, que não é legal. A mulher, ela gosta de ser conquistada. Ela gosta de ser... Eu não sei, gente, eu posso até estar falando demais, mas quando uma mulher vai e tem a ousadia de pegar um homem, por exemplo, meio na força ou na vontade dela, ela está invadindo um espaço que é o poder do homem de te conquistar. Então existem coisas que a feminilidade e a masculinidade está sendo esquecida. E a masculinidade está sendo medida pela força e não pela inteligência racional. A feminilidade está sendo medida pela masculinidade, pela força masculina que ela tem, e não pela inteligência intuitiva. Duas inteligências, inteligência intuitiva e inteligência intelectual, a gente está feito. O poder da razão, com o poder da sensibilidade juntos, seria o ideal. Bom, de qualquer forma, a gente está vivendo um momento onde tudo isso pode ser muito bem presenciado. Quem está em casa, vivendo um relacionamento com o marido, com quem for, até com filhos, com pai e mãe o tempo todo, está entendendo um outro lado que não é o que você usa normalmente. E o exercício maior, que é legal, é que essa energia que a gente está tendo que aprender a trabalhar olhando para o outro. Eu tenho aprendido muito com os casais que eu acabo ajudando, né, com as minhas terapias, porque eu consigo perceber quando eles estão de papéis invertidos, quando eles estão sensíveis a algumas coisas que não fazem parte daquela pessoa, quantos padrões ela está rompendo, de repente, por conta destes relacionamentos que querem manter ou não querem manter. E como é difícil olhar quando você está dentro da história. E como é mais fácil você fazer a pessoa se olhar de fora e falar, olha bem o que você está fazendo, o que você realmente quer. O que a gente realmente quer não é fácil, porque eu posso hoje estar querendo uma coisa, amanhã está diferente. Não, gente. O que eu quero de verdade, pro bem, a gente não muda. A gente muda por falta de opinião, por falta de segurança, por falta de... Nem vou falar aqui em caráter, eu vou falar de personalidade mesmo. Aquela personalidade que eu estou assumindo no momento que se torna tão frágil a muitas coisas. E aquela personalidade que o outro está assumindo que se torna tão violento para algumas coisas. E vice-versa. Estou invertendo aqui os papéis, mas existem mulheres extremamente violentas e que têm um abuso verbal eternamente indesejável. Então, estamos falando aqui de
pensamentos, de ações do cérebro que tanto o homem quanto a mulher pode usar. Bom, quando se trata de obter uma resposta certa, no menor prazo possível, o hemisfério direito sai ganhando. Por quê? Porque a gente está usando a sensibilidade, a espiritualidade, sejam como queiram chamar, a espiritualidade, a energia positiva, a crença maior de que tudo pode dar certo, ajuda. O esquerdo avança ao longo de uma comprida e árdua série de passos lógicos, enquanto o direito age por erro ou acerto e simples palpite. Bom, vamos lá. Por que que eu estou novamente trazendo um assunto? Eu não digo novamente porque eu acho que vou trazer várias vezes, que é comportamental. O comportamento que a gente vai aprendendo a ter, a gente acha que é eterno. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sou acostumada a ter tudo que eu quero na minha mão, porque o meu parceiro me dá. O dia que esse meu parceiro tiver uma dor de barriga maior e não conseguir me dar, o que eu ativo? Aquele meu lado carente que fala, pô, o cara não me dá nada. E também isso do homem, a mulher está sempre amável, carinhosa, feliz, ela está sempre querendo ficar com ele, sempre amável, de alguma forma fazendo o papel do casal, onde é abraçar, né, cuidar do ninho e tal. E o homem chega com algumas agressividades, com algumas indelicadezas, vamos dizer, morais, né? O que acontece com aquele padrão? Você começa a ver ele diferente. Você não consegue mais colocar ele no patamar de admiração que você tinha. A admiração, ela é quebrada. E quando se perde a admiração, seja por quem for, até por um professor, até pelo seu pai, e quando perde a admiração por aquele cara que está com você, por aquela mulher que está com você, acabou. Uma hora vai explodir. Então, gente, nós estamos pisando em pétalas. Comigo mesmo, eu estou pisando nas minhas pétalas. Se eu machucar o meu pé em algum espinho, eu tenho que ter responsabilidade sobre meus passos. Então, vamos voltar a ter relacionamentos saudáveis, sem ranços de passado, sem dores que trouxeram na relação, trazendo de volta a admiração, trazendo de volta uma coisa muito importante que é o respeito. E o que é o respeito? É empatia, é não querer fazer para o outro aquilo que eu não gostaria que fizessem para mim. Aí nós vamos falar em traição, em mentira e tudo isso. Sim, existe isso. Se o outro não gostaria que eu fizesse para ele, então por que eu vou fazer? E nisso eu acho que a gente não precisaria ter lei. Porque se todos nós fizéssemos o que eu gostaria que o outro fizesse para mim, não precisaria nem de governo. Todo mundo ia fazer o melhor. Porque não tem ninguém, a não ser que seja extremamente masoquista, mas não tem ninguém que quer fazer mal para si mesmo. Bom, pessoal, eu acho que eu me estendi bastante, mas eu queria dizer isso para vocês de uma forma assim, um pouco mais científica. Hoje não foi dia de entrevista, eu vou trazer algumas pessoas que podem falar também de mais coisas sobre isso. Quero lembrar que foi a Semana da Criança, né? E é muito importante a gente entender essa diferença que a gente está falando também, porque nós temos filhos meninos e meninas. E como esse comportamento pode gerar no futuro um desequilíbrio também. O meu comportamento, ele gera uma reação de quem está do meu lado. Ação e reação são energias. O que eu mando, volta. O que eu sinto, volta. E o que eu ajo,
que é o grande problema, volta também. Cuidado com as nossas ações, com os nossos pensamentos. Vamos elevando os nossos pensamentos sempre para o bem-estar, principalmente quando eu desejo para o outro, ele volta para mim. As coisas simplesmente acontecem? Eu acho que sim. Eu tenho uma experiência de ter tratamentos que faço, onde eu percebo a diferença no simplesmente aconteceu uma vez. Rompeu com muitas histórias. Ou, de repente, aconteceu uma vez e conquistou uma grande história. Então, todos os movimentos da gente são importantes. No começo, no meio e no fim de uma relação. Porque a gente se mostra o pior da gente, de repente. Né? Boa noite para vocês, boa tarde para quem está assistindo à tarde. E espero ter mais uma vez atingido o coraçãozinho de alguém que estava precisando ouvir essas coisas para modificar a sua vida, para que se sintam melhor, para que possam respirar em paz com você mesmo, porque quem transforma tudo é você. Sou eu, o meu eu interior e o seu eu interior, ou digamos assim, superior. Beijo, vem comigo.